Há muito tempo tem se falado sobre o lado sombrio de Hollywood, onde celebridades fazem qualquer coisa em busca de fama, sucesso e dinheiro. Algumas pessoas acreditam que todo ator de Hollywood está corrompido pelo sistema, que é impossível ter sucesso e manter valores e princípios. Já outras acreditam que ainda existem pessoas boas na indústria do entretenimento. Mas e quando um astro de Hollywood se torna mundialmente famoso, ganha milhões de dólares e mesmo assim vive de forma simples, humilde e recusa fazer cenas que vão contra os seus princípios? E quando esse mesmo ator passa por uma das maiores tragédias que um ser humano pode enfrentar e em vez de se destruir, se torna um exemplo de caráter? No vídeo de hoje eu vou te contar a história real de Keanu Reeves, o ator de Matrix e John Wick, e como uma perda devastadora transformou completamente a forma como ele vive. Por que será que ele não toca em mulheres quando tira fotos? Por que ele recusa certos papéis, mesmo sabendo que ganharia milhões de dólares com eles? Será que existe uma força espiritual protegendo esse homem das armadilhas de Hollywood? Fique comigo até o final, porque hoje eu vou te dar a minha opinião sobre isso. Mas antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se, que está aqui embaixo do vídeo. Ative também o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias e fazer a oração da manhã e da noite junto com você. Amém? Então vamos começar. Keanu Reeves nasceu no Líbano, no ano de 1964, mas ele cresceu em Toronto, no Canadá. A sua infância não foi fácil. O pai abandonou a família quando ele era pequeno e a sua mãe trabalhou duro para sustentar os filhos. E desde jovem, Keanu já mostrava interesse por atuação e aos 22 anos de idade conseguiu seu primeiro papel de destaque no filme Rio de Sangue. Mas foi em 1999 que a vida de Keanu Reeves mudou para sempre. Ele estrelou Matrix, um dos maiores sucessos do cinema mundial, que arrecadou mais de 460 milhões de dólares e o transformou em uma das maiores estrelas de Hollywood. O dinheiro começou a entrar, a fama veio, as portas se abriram. E Keanu Reeves estava no auge, jovem, rico, famoso e com um futuro brilhante pela frente. E Hollywood é assim, é muita luz por fora e muitas vezes trevas por dentro. Quem acompanha esse mundo sabe quantas histórias tristes já aconteceram por causa de excessos, vícios e pressão. E foi exatamente nesse momento de sucesso que a maior tragédia da vida dele aconteceu. No final de 1999, Keanu estava em um relacionamento com a atriz Jennifer Syme. Eles estavam esperando um bebê, uma menina que eles já haviam decidido chamar de Ava. E Keanu Reeves estava feliz, realizando o sonho de ser pai, mas em dezembro daquele ano, com 8 meses de gravidez, Jennifer sentiu as dores do parto e foi levada às pressas ao hospital. Veio então a triste notícia: a bebê havia nascido morta. Você consegue imaginar a dor desse homem? Imagina estar no auge do sucesso profissional, ser admirado por todos, mas ao mesmo tempo perder a sua filha antes mesmo de conhecê-la. O relacionamento de Keanu Reeves e Jennifer Syme não resistiu à tragédia. A dor era grande demais. Eles se separaram algumas semanas depois, mas continuaram amigos próximos. E Keanu Reeves não abandonou Jennifer. Ele continuou ao lado dela, ajudando ela a lidar com a depressão e principalmente com o luto. Mas em abril de 2001, apenas 1 ano e meio depois de perder a sua filha, Jennifer Syme morreu em um acidente de carro. Ela estava voltando de uma festa na casa de Marilyn Manson quando perdeu o controle do veículo e bateu em algumas árvores. Jennifer tinha apenas 28 anos. Keanu Reeves perdeu a sua filha e a mulher que amava num intervalo de menos de 2 anos. E além dessa dor, existe uma outra luta na vida dele que pouca gente lembra. A irmã dele, Kim, enfrentou leucemia por muitos anos. E deixa eu te falar uma coisa, quando uma doença assim entra numa casa, ela não só visita o parente, ela senta à mesa com todo mundo. Ela rouba paz, rouba sono, rouba rotina. E de repente, a família aprende a viver de esperança em esperança. É o resultado de um exame, uma consulta com o médico, uma sessão de quimioterapia. Isso marca toda uma família e muda a forma como a pessoa enxerga o sofrimento, o tempo, as prioridades.
porque ali você entende que o tempo é presente, que a saúde é a verdadeira riqueza e que os relacionamentos são a coisa mais importante da nossa vida. E você pode estar se perguntando agora, o que um homem faz quando perde tudo o que mais ama? Como alguém continua vivendo depois de uma dor tão grande? Muitas celebridades de Hollywood, quando passam por tragédias pessoais, se entregam às drogas, ao álcool, à depressão profunda. Nós já vimos inúmeros casos de atores e atrizes que se destruíram completamente depois de perdas assim. Mas Keanu Reeves escolheu um caminho diferente. Depois dessa tragédia, ele começou a viver de uma forma que chocou Hollywood. Ele não se tornou amargo, não se entregou aos vícios, não culpou a Deus ou ao mundo pelas suas dores. Em vez disso, ele se tornou um dos homens mais generosos, humildes e respeitosos do mundo dos famosos. Olha só alguns fatos sobre como Keanu Reeves vive hoje. Ele doa milhões de dólares para hospitais de câncer infantil, mas recusa que o seu nome seja divulgado. Ele anda de metrô, ele come em lanchonetes simples, usa roupas de brechós e foi flagrado várias vezes sentado em bancos de praça, comendo sozinho, sem seguranças ou glamour. Além disso, mesmo podendo ter carros luxuosos que valem milhões de dólares, ele prefere dirigir um carro simples, um Honda Civic antigo. Ele também valoriza quem trabalha com ele. Em John Wick 4, por exemplo, ele presenteou membros do time de dublês com relógios Rolex personalizados como forma de agradecimento. Mas uma das coisas que mais chama atenção e que viralizou na internet é a forma como Keanu Reeves tira foto com mulheres. Você já prestou atenção nisso? Ele nunca toca nelas. As suas mãos ficam literalmente no ar, próximas, mas sem tocar. E fãs perceberam isso e criaram até memes. Afinal de contas, por que ele faz isso? Porque depois de perder Jennifer, Kenny desenvolveu um respeito profundo pelas mulheres e pelos limites pessoais. Ele não quer que nenhuma mulher se sinta desconfortável ou desrespeitada em sua presença. Ele entende que um toque, mesmo inocente, pode ser interpretado de forma errada ou fazer alguém se sentir invadido. E em uma indústria onde o assédio sexual é escandalosamente comum, Keanu Reeves escolheu ser diferente. E isso ensina uma coisa muito simples: respeito não é só discurso, respeito aparece nos detalhes. E mais do que isso, Keanu Reeves se recusa a gravar cenas sexuais explícitas em seus filmes e é cuidadoso quando precisa viver algum romance nas histórias. Ele não transforma isso em espetáculo. E é aqui que nós entramos no tema desse vídeo. Por que Keanu Reeves é tão diferente? Por que em meio ao mundo onde celebridades se destroem com tanta facilidade, ele permaneceu íntegro? Será que existe alguma força espiritual protegendo esse homem? Irmãos, eu acredito que sim. Eu vou explicar o porquê. Existe um processo descrito na Bíblia, no livro de Romanos, que fala sobre como o sofrimento pode transformar uma pessoa. Diz assim: a tribulação produz a paciência, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. E quando eu olho para a trajetória de Keanu, eu vejo exatamente esse caminho. Ele passou pela maior tribulação imaginável. Ele perdeu a sua filha e a mulher que amava. Mas em vez de se destruir, aquela dor produziu algo diferente: perseverança. Ele perseverou. E dessa perseverança nasceu uma nova forma de viver, humilde, generosa. E dessa experiência veio também a esperança. Não de voltar ao passado, mas de ainda fazer diferença no mundo. E tem mais. A Bíblia diz que com os humildes está a sabedoria, e Keanu Reeves poderia ter escolhido a soberba, afinal, ele tinha tudo, fama, dinheiro, poder, mas ele escolheu um outro caminho, e é justamente essa humildade que faz dele alguém tão respeitado, não é verdade? Ele guardou seu coração, ele não deixou que Hollywood corrompesse os seus valores, ele não se entregou aos excessos, ele estabeleceu limites claros, tanto para si mesmo quanto para como ele trata as outras pessoas. E isso, irmãos, é muito raro mesmo. E até na vida pessoal dele, ele foge dos holofotes. Ele mantém a vida amorosa fora do palco, longe de escândalos, e há anos ele se relaciona com a artista Alexandra Grant com muita discrição. No mundo que vive de exposição, proteger o que é íntimo também é um valor. E tem uma frase dele que é muito forte. Ele disse assim: o luto muda de forma, mas nunca acaba. E a grande questão é: o que você tem feito com as dores da sua vida?
Você deixa elas te amargar ou você entrega elas para Deus e deixa Ele trabalhar em você e através de você? Pelo que nós vemos aqui na vida de Keanu Reeves, ele escolheu essa segunda opção. E agora eu quero te dar a minha opinião sobre tudo isso. Irmãos, eu sinceramente não sei se o Keanu Reeves é cristão ou não. Ele não fala publicamente sobre religião, isso é uma escolha dele. Mas o que eu sei é que ele aparenta viver de acordo com alguns princípios que a Bíblia ensina: humildade, generosidade, respeito, autocontrole. A palavra de Deus diz em Gálatas 5, versículos 22 e 23, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E Keanu Reeves demonstra publicamente muitos desses frutos na sua vida. E para mim, isso mostra claramente como esses princípios realmente funcionam na prática, independente de religião. E eu digo isso para lembrar uma coisa: princípios, eles tornam o seu caminho seguro, a sua vida abençoada, as coisas começam a dar certo com você. E isso não quer dizer que os princípios trazem salvação, de forma alguma. Tem muitas pessoas que praticam os princípios e não serão salvas, porque não têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas, durante a vida delas aqui na terra, com certeza elas colherão muitos frutos bons. Da mesma forma, hoje em dia eu vejo muitos cristãos que não honram o pai, não tratam a sua esposa com dignidade, não tratam o seu esposo com respeito e por causa disso, por não valorizarem a família, por não serem leais nos seus relacionamentos, por não agirem com verdade, por terem negócios ilícitos, muitas dessas pessoas, mesmo sendo cristãs, elas têm uma vida derrotada. Por quê? Porque não praticam os princípios da palavra de Deus. Então não importa se a pessoa é cristã ou não, os princípios sempre dão certo. E o meu desejo é que Keanu Reeves conheça pessoalmente a Jesus Cristo, porque o caráter ele já demonstra. Combinado com o poder do Espírito Santo, aí sim seria algo muito mais poderoso. E eu desejo do fundo do coração que você também tenha um encontro com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Isso vai mudar radicalmente a sua vida. Por isso eu te aconselho, comece a ler a Bíblia, comece a colocar em prática os ensinamentos da palavra e principalmente creia em Jesus como seu Senhor e Salvador e comece a andar nos seus caminhos. Aí sim você vai ver tudo cooperar para o seu bem e principalmente você pode aguardar a salvação eterna, porque Jesus é fiel, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo de oração. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.